também pode estar orando e dizendo e falando em línguas estranhas, adorando a Deus, porque as línguas estranhas edificam a nós mesmos. E o culto é isso. O culto é uma criança que canta, e é pior do que mesmo, irmãos, do que o infiel. Em outra versão vai dizer: aquele que não provê. Olha que forte isso aqui. Peça a atenção de todos, evite conversar, andar, para ouvir a palavra de Deus. Aquele que não provê a necessidade dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. Vejam que a Bíblia não está dizendo se você deixar de vir à igreja, não está dizendo se você deixar de cantar, não está dizendo que você será pior do que um infiel ou um incrédulo, se você deixar de ofertar, de pregar, de dizimar. Não, ele está dizendo a respeito da sua casa, está dizendo a respeito dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua família. Por quê, pastor? Não adianta nós termos títulos de pastor, de missionários, presbíteros, evangelistas, diáconos, apóstolos, e nós negarmos a nossa fé. E como nós negamos a nossa fé? Não é somente da forma que você pensava. Nós negamos a nossa fé quando nós deixamos de cuidar da nossa casa, deixamos de cuidar da nossa família. A Bíblia vai dizer: como você quer cuidar da casa de Deus, da igreja do Senhor, se você não cuida da sua família, se você não cuida da sua casa? Quando eu olho meus filhos na igreja, o Marcos, que já casou, a minha filha hoje apresentando aqui, juntamente com a filha de outros também, dançando aqui na frente, fazendo a coreografia. Irmãos, eu louvo a Deus. Eu não digo que um dia talvez eles possam se aventurar por aí, longe dos caminhos do Senhor, mas eu vou estar ciente que eu cuidei deles e ensinei o caminho para eles. Veja que quando nós olhamos fotos de famílias nas redes sociais, todas são lindas, né, irmão? Vocês já viram? Já pararam para ver, né? Ainda mais depois que criaram aqueles filtros, ninguém é o mesmo, né? Não tem mais problema de pele, não tem mais nada, né? Tudo é perfeito. Glória a Deus por isso. Mas a verdade, irmãos, que ter uma família, num contexto geral, que nós falamos uma família abençoada, uma família bonita, uma família unida, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil manter uma família unida. Não é fácil mantermos uma família harmônica. Não é fácil mantermos uma família com respeito. Não é. Talvez antigamente poderia até ser, mas hoje a concorrência para educar os nossos filhos é muito grande. Nós queremos educar e muitos aí fora querem, não sei se é correta esta palavra, as professoras sabem dizer, né, irmã Fernanda, deseducar os nossos filhos. Aí se não for, pode colocar já no dicionário, né? Deseducar os nossos filhos. E veja que esses dias, na hora que eu estava observando esta palavra, eu lembrei dos meus irmãos. Nós somos uma família de 5 homens e 2 mulheres. Imagina essa criançada toda dentro de casa. Quem tem mais de 7 filhos aqui? Quem tem? Ou quem conviveu numa casa com mais de 5 irmãos? Muitos irmãos, muita gente. Aí veja que eu lembro do meu irmão mais velho. Poucos dias atrás, eu era bem pequenininho, bem novinho, e o meu irmão mais velho pegou um banco, irmãos, da sala de casa, uma cadeira, para jogar no meu outro irmão, brigando.
eu vi o meu pai já dando aquele grito de autoridade dentro de casa, de homem, aquele que manda dentro da casa, pegando o cinto, irmãos. Meu irmão baixou a cadeira na hora, se jogou, não lembro, mas vamos colocar aqui que ele jogou a cadeira no chão, e meu pai pegou o cinto e deu uma peia. Vocês conhecem peia? Os jovens conhecem peia? Mas deu uma peia. Quem já ganhou peia boa aqui? Quem? Tem vergonha não, mano? Pode dizer a verdade. Mas ganhou uma peia boa, irmãos. Naquela época de beliche, que até hoje tem, era muito filho, tinha que ter beliche, que não tinha quarto para caber tudo. E o meu pai chegava, irmãos, com um cinto, batendo no meu irmão segurava na beliche aqui, ó, e fazia assim, ó, gritando em cada cintada que meu pai dava. São coisas que marcam a nossa vida de infância, né? E nos traz muitas lições. Se o meu pai não tivesse educado, hoje meus irmãos, a nossa família não seria hoje uma família que cada filho tem o respeito pelos nossos pais, uns com os outros, respeitados na sociedade, que tem filhos que são pais e mães de filhos. Eu louvo a Deus pela minha casa, que o meu pai soube muito bem o dever dele como pai dentro de casa. E veja que dentro desse ponto não é fácil ter comunhão, ter uma família em comunhão. Então veja que esse papel dos pais, além dele não ser fácil, porque, irmãos, corrigir os filhos às vezes dói. Às vezes eu corrijo os meus filhos e eu sinto aquela dor depois, porque é normal, porque amamos os nossos filhos. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Se Deus corrige, nós também como pais precisamos corrigir porque amamos, Agora veja, para se manter uma família assim, exigem direitos, diga após mim, direitos e deveres. Primeiramente, irmãos, vem o dever, depois o direito. Nós não podemos mudar esta regra de querer o direito antes de nós cumprirmos o nosso dever como mãe, dever como pai. Nós precisamos entender isso. E veja que há muitos casamentos, por esta causa, passando muitas crises, dos pais com os filhos, do relacionamento com a esposa com o esposo. Existem casamentos, irmãos, dentro da igreja, longe de ser um bom casamento, porque eu disse lá no nosso encontro de casais, que as mulheres, principalmente as mulheres, e os homens também, precisam esquecer, irmãos, este negócio de casamento perfeito. Casamento perfeito não existe. Nunca, tem 40 anos de casado, nunca discuti com a mulher. Então é porque você fica calado e ela fica brigando o tempo inteiro, só se for. Nós precisamos deixar este sonho de pensar que a esposa é uma Cinderela e o esposo é um príncipe que chegou montado em um cavalo branco. Aí aquela história, aquela máxima, né? Aí o príncipe foi embora, ficou só o cavalo, né? E é bem verdade que nós precisamos lutar por um bom casamento. Diga comigo, um bom casamento. Porque, irmãos, todos têm o seu dia mau. A esposa tem o seu dia mau, o homem tem o seu dia mau, os filhos têm o seu dia mau. Agora, nessa luta de termos um bom casamento, nós precisamos entender que o casamento é um contrato, é um contrato. E quando as cláusulas do contrato
não são cumpridas, tem consequências, tem problemas. Quando compramos um veículo, por exemplo, e temos que dar manutenção, ele custa um dinheirinho, custa tempo, não é fácil. E quando nós compramos um veículo, por exemplo, também nós temos que buscar melhoras. Nós não podemos deixar um farol de um carro queimado e não ir trocar a lâmpada e andar como se nada tivesse acontecendo, né? Nós não podemos deixar o carro ir quebrando, estragando. De repente você não está mais nem conseguindo andar no carro. O casamento, ele tem os seus problemas e os seus momentos de dificuldade que precisam de tratamento, que precisam de manutenção, vamos dizer assim. Assim a nossa família, assim a nossa saúde, assim a nossa vida, assim é o nosso casamento e assim a nossa vida espiritual. Você não está 100% o tempo todo, por isso que é um bom casamento. Lute para isso. Veja que tem situações no casamento que precisa dedicar tempo para ser resolvido. Às vezes nós precisamos dedicar, investir tempo. E às vezes pode sair caro, porque às vezes você precisa investir dinheiro para melhorar a tua casa, para melhorar as vestimentas dos teus filhos, do teu cônjuge. A família é um aglomerado de deveres, de obrigações, que precisa ser feito, mesmo que lhe custe dinheiro ou lhe custe tempo. Lá em Bruxelas nós costumávamos dizer o seguinte: agora você vai ver o preço do leitinho, que a criança nascia, né? Aí tinha pais lá que fazia coleção de lata de leitinho para as crianças, né? Então, nós falávamos assim: agora você vai ver o preço do leitinho. Sim, irmãos, para o casamento precisa sim de tempo, precisa sim de investimentos. Tem escolhas no casamento que precisam ser feitas, mesmo sendo escolhas difíceis, você não pode deixar para depois. Tem coisas que precisam ser feitas, decisões que precisam ser tomadas logo na hora. Não pode ir colocando problemas, decisões a serem tomadas debaixo do tapete. Não pode. Quem está entendendo, diga amém. Por quê, pastor? Porque casamento não é brincadeira, família não é brincadeira, filhos não é brincadeira. São coisas muito sérias que tratamos na nossa vida. Agora veja, principalmente para quem tem filhos, nós pais, nós precisamos saber onde está os olhos dos nossos filhos. Você sabe onde estão os olhos dos seus filhos? Onde eles estão olhando? O que eles estão vendo? Vocês sabem onde eles estão indo? Com quem? Para onde? Você já parou para pensar nisso? Você tem se importado com os seus filhos? O que é que eles andam falando quando não estão perto de você? O que é que eles estão falando de vocês, pais? Você já procurou saber o que é que os seus filhos pensam de vocês? Só para dar uma despertada, dê uma salva de palmas ao Senhor. E a vida espiritual dos seus filhos, você tem acompanhado? Ou você é daquele pai que só entrega para a mãe e pronto, acabou? A responsabilidade é sua, hein? É você que está em casa o dia inteiro, hein? Você que tem que cuidar, você que tem que corrigir. Eu estou trabalhando para manter a casa, você que tem que cuidar. Se fez coisa errada, a culpa é sua, mulher.
Não é isso que Deus nos chamou para sermos. Nós que somos pais, nós precisamos estar atentos ao desenvolvimento dos nossos filhos. Eu vou dizer algo aqui muito importante, irmãos. Eu sendo pai, eu tenho legitimidade em falar sobre isso. Eu vou repetir, na verdade. Me veio aqui a memória que eu já tratei sobre esse assunto. Mas falando novamente, vocês pais precisam estar observando o desenvolvimento dos seus filhos, porque chega um dado momento em que ele vai ter crises existenciais, principalmente no mundo de hoje. Ele vai ter crise da sua masculinidade, ele vai ter crise de quem realmente ele é. E você, pai, precisa direcionar. Quantas vezes, irmãos, os meus filhos, por inocência, ainda criança, foi brincar com boneca, com coisa de menina, ou às vezes fazia assim, coisa estranha, né? Vocês veem o pastor fazendo isso? Ou às vezes conversava e ficava assim, ó. Tem nada a ver, pastor. Não tem mesmo. Faz de uma forma inocente, mas precisa ser direcionado. Quantas vezes em cada um dos meus filhos, do Marcos, do Joseph, do William, até hoje, em todo momento nós não cansamos de ensinar. Sentar com o William, fala: meu filho, homem não faz assim não. Homem não conversa, às vezes a gente até brinca. Homem fala é grosso. Não é? Não. Homem não tem que ficar com medinho de tudo, não. Tem que ser homem. Vocês entendem, né, irmão? Não é oprimindo, não, é ensinando. Homem não veste esse tipo de roupa. Menina não veste esse tipo de roupa. Menina tem que ser princesinha, irmão. Vestido. Não deixa sua filha ficar vestindo roupa de homem, não, irmãos. Precisa ser corrigido. Se veste a primeira vez, você deixa, vai acostumando. Ah, pastor, agora ela já acostumou. Não, corrige, muda isso, vai mudando. Compra, é você que compra roupa para os seus filhos. Então compra roupa de acordo com o sexo do seu filho, da sua filha. É menina, é roupa de menina, é maquiagem, é batom, é brinco, é coisa bonita. Isso não é pecado. É homem, põe ele para jogar bola. Bola não é coisa de menina não, irmãos. Esse pastor está muito radical, né? Mas é verdade. Hoje, irmãos, nós precisamos vigiar demais. Tomar muito cuidado, irmãos. Vigie os teus filhos. De repente, a sua filha, que deveria ser uma princesinha, já está gostando mais de ser homem. Princeso, né? Já não quer mais brincar com boneca, quer ir jogar bola na rua. Irmãos, é muito difícil. Essa questão da homossexualidade, irmãos, nos nossos filhos, da homoafetividade, isso tem dominado o mundo. E isso é antigo, irmãos, é antigo, desde a Bíblia, antes dela. Sodoma e Gomorra e tantos outros, vivemos isso. Hoje é lei. Hoje é lei. Eu vi um pastor dizendo que em 2028, daqui 5 anos, já não se vai mais poder pregar a Bíblia. E eu não duvido muito não, irmãos. Porque a Bíblia, ela vem para confrontar. E ela vem para ir contra o que as leis que estão sendo aprovadas. Mas volte aqui para os filhos. É responsabilidade sua, pai, de ensinar o seu filho a ser homem. É responsabilidade sua, mãe, de ensinar o seu filho, a sua filha, a ser mulher, fazer coisas de mulher, ter a essência feminina. E o homem, de mostrar para o seu filho a essência masculina. Leva o seu filho para ir trabalhar com você. Vai capinar um lote, leva o seu filho para fazer com você. Vai jogar uma bola, leva o seu filho, homem, para ir jogar bola com você. Vai para um shopping,
leva os dois, vai com a esposa também. A esposa vai arrumar a casa. Irmãos, eu fico abismado. É óbvio que tem mulheres que não gostam de arrumar a casa, gostam de trabalhar fora, né? Isso tem todo o direito. É óbvio isso. A minha esposa mesmo não gosta muito de serviço de casa, mas faz. Cuida de mim, cuida dos filhos, faz comida, lava roupa. Eu ajudo ela. Eu lavo vasilha, eu limpo casa. Quem é o homem que faz isso também? Levanta a mão, deixa eu te conhecer aqui agora. Isso. Não, eu sou homem, eu não mexo com negócio de casa. Tem isso não, irmãos? Eu trabalho fora, não vou ajudar. Não, irmãos, tem que ajudar sim. Aí veja, observem aqui. A mulher vai lavar vasilha, vai fazer comida, coloque a sua filha junto, do lado, para aprender, para fazer, para saber ser uma boa esposa. Pasmem, tem muitas jovens que casam e não sabem fritar um ovo, não sabe lavar uma vasilha, não dá conta de lavar roupa. Mães, o que é que você está fazendo com suas filhas? Pais, o que é que você está fazendo com seus filhos? Não, pastor, eu quero que eles estudam, não quero eles mexendo com casa. É o seu pior erro. Não quero ver meus filhos indo trabalhar comigo. Eu quero ver meus filhos formados estudando. Sim, e precisa mesmo. Mas lá na faculdade, irmãos, se eles não tiverem uma estrutura dentro de casa, eles vão ser roubados de você. Eles vão roubar a fé dos seus filhos. Isso aconteceu na minha família. Foram para a faculdade federal, nunca mais voltou como era. O homem deixou de ser homem, a mulher deixou de ser mulher. Cuidado, não podemos brincar de ser pai e de ser mãe. Nós precisamos fortalecer o ensino para os nossos filhos. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos colocou para ser pai e ser mãe. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. A vida espiritual dos seus filhos, irmãos, é responsabilidade sua. Vai para a igreja, meu filho. Eu não vou não, vou ficar aqui em casa. Vou dormir, vou assistir filme, vou fazer outra coisa. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Deus deu os filhos para nós como herança. Incluso a eles, deu a responsabilidade e a autoridade para os pais para cuidar dos seus filhos. Você pai, você mãe, você tem esta autoridade. Trazer seus filhos para a igreja, ensinar eles o caminho que eles devem seguir. Eu vou dizer algo bem importante aqui. Olhem para mim. Aquela coisa de pregador, né? Olha para mim. Olha aqui. Veja, não são os filhos que guiam os pais. Eu tenho visto muitos filhos guiando os pais. Os filhos vão para uma igreja, não gostei não, vou sair dessa, vou para outra. Aí os pais vão junto. Não gostei dessa não, vou para outra. Aí os pais vão junto. Cadê a autoridade dos pais? Vai ficar aqui, vamos congregar aqui e pronto, acabou. Estou falando da nossa igreja em si. Estou falando de um contexto de firmar e criar raízes. Porque senão teu filho não será um bom crente, a sua filha não será uma boa crente. Não é as ovelhas que guiam o pastor, é o pastor que guia as ovelhas. É os pais que guiam os filhos. Não aceite perder as rédeas da tua casa, mãe, pai, não aceitem isso. Não aceite isso. Aí veja que
Nós precisamos ter diálogos. Nós precisamos fazer reuniões, sim, com a nossa casa. Você precisa ouvir os teus filhos. Pai, não estou me sentindo bem naquele trabalho. Por quê, meu filho? Conta tudo, não esconda nada. Ô pai, não estou me sentindo bem na igreja. Então me conta, meu filho, o que está acontecendo? Vamos resolver isso. Vamos falar com o pastor, vamos falar com a liderança. É ensinado a resolver. Claro, óbvio que você não vai deixar seu filho morrer na fé. Então, meu filho, vamos, com a bênção do pastor, vamos ver algum outro lugar, mas que não somente agrade você, mas que agrade toda a família. E observe que esse ensinamento cabe a nós, pais, de corrigir os nossos filhos, de conversar com os nossos filhos, de ouvir os nossos filhos, de corrigi-los se for necessário. Quem morreu aqui por causa de algumas havaianas que tomou na bunda do papai e da mamãe? Quem sofreu depressão, está com problemas psicológicos porque levou algumas cintadas do pai e da mãe, ou uma conversa olho a olho, que às vezes dói muito mais do que uma cintada. Então veja, não menospreze a criação dos seus filhos, não terceirize isso, não aceite isso. São seus filhos, herança do Senhor, responsabilidade que Deus te deu na terra para você cuidar. Levanta a mão e diga: glória a Deus, pela minha casa, pelos meus filhos. Amém? Já caminhando para o final. E o seu cônjuge? E o seu esposo? E a sua esposa? Quanto tempo você tem dedicado a ele? Quanto tempo você tem tirado para conversar com seu cônjuge? Porque muitos prioriza tantos filhos que esquece da esposa, prioriza tantos filhos que esquece do esposo. E é um erro, porque somos uma família. Vocês são uma família, um só corpo. A Bíblia diz que o homem deixa pai e mãe e junta-se a sua esposa, e ambos sejam uma só carne. Então, eu quero perguntar para vocês: quanto tempo você tem conversado com a sua esposa? Não responde não, responde não. Só pensa aí. Quanto tempo você tem dedicado para ouvir a sua esposa? Levar ela para tomar um sorvete e ficar ali escutando ela falar, falando com ela também, compartilhando os seus medos, compartilhando suas inseguranças, compartilhando as suas dificuldades do trabalho, compartilhando as suas dificuldades do dia a dia. Irmãos, eu amo sem hipocrisia, e Deus está aqui, que é a minha testemunha e minha própria esposa. Eu amo conversar com a minha esposa. Quando eu saio no carro, às vezes é muito longe, não, amor, eu não gosto de ir sozinho não, vamos comigo. E nós vamos conversando, às vezes até falando mal da vida dos outros, irmão. Brincadeira, irmão, isso é brincadeira. Pode falar não, viu? Misericórdia. Mas essa questão da comunicação, irmãos, é óbvio, entra aquela máxima, né? Aquela brincadeira: a mulher fala demais, conversa demais, né? Fala muito mais do que o homem. Sim, é verdade, é a sua esposa, é carne da sua carne, é a mulher que conhece você na sua intimidade, é a mãe dos seus filhos, precisa da sua atenção. Quanto tempo você tem separado para ouvir a sua esposa, para conversarem, para trocarem ideias? Aí eu pergunto: homens, cadê os homens que estão aqui? Diga glória a Deus. Ó, você consegue parar e ouvir a sua esposa? Sério mesmo, você consegue
parar? Tem gente que vai apanhar aqui hoje. Você consegue parar de verdade, irmão, e ouvir a sua esposa? Ouvir ela, os anseios dela, os temores dela, as dificuldades dela, porque ela quebrou a unha. Porque foi fazer a sobrancelha e o negócio não ficou bem. Foi comprar um vestido e o vestido não serviu. O cartão de crédito não deu o valor exato que ela queria. Você consegue ouvir? Eu estou falando nesses pontos brincando, né, irmãos? Mas a verdade é, você consegue ter um diálogo com a sua esposa? Se não, irmãos, isso precisa ser levado na oficina espiritual, na oficina divina. Precisa ser levado para a manutenção, precisa ser levado para o conserto. O seu casamento então está correndo muito risco, porque a pessoa que você precisa mais conversar é com a sua esposa e com os seus filhos. Sim, eles precisam fazer parte da sua vida. Você precisa conhecer as vontades dela, e não somente conhecer, mas buscar realizar as vontades da sua mulher. Ela não é a sua mulher somente para lavar roupa e cuidar da sua casa. Não, ela tem a vida, os sonhos, os projetos dela, os anseios, os desejos dela. Cadê as mulheres? Diga glória a Deus. Alguém tem coragem de falar assim, ó, fala Deus. Fala Deus. Nós somos, irmãos, compromissados com tantas coisas. Olha aqui, observem aqui. Não deixe roubar a sua atenção aí agora. Nós somos compromissados com o horário. Nós somos compromissados com o trabalho. Nós somos compromissados com a minha palavra. Quando eu falei, eu posso arrancar o bigode, o fio do bigode aqui, te entregar. É firme. Pode cuspir no chão aí, que se eu falei, vou cumprir, né? Nós temos esse compromisso. Somos compromissados com os amigos, mas quando se trata da esposa, é em segundo plano. É se der. Eu marquei, mas posso cancelar. Eu marquei de levar ela na churrascaria e de convidar o pastor e a pastora, e eu ia pagar tudo para eles, mas pode cancelar. Não, irmão. Aqui nós bate rindo. Amém, irmãos? Não façam isso. Sejam compromissados com a tua casa. Sejam compromissados com seus filhos. Sejam compromissados. Tenha palavra. Tenha palavra com a sua esposa. Tenha palavra com os seus filhos. Tenha eles como prioridade. Levanta a tua mão comigo aí agora e diga: eu tenho a minha casa como prioridade. Aleluia. Só os homens agora, levanta a mão com autoridade, como macho, e diga: eu tenho a minha casa, a minha esposa como prioridade emergencial da minha vida. Emergencial, irmãos, é quando não tem para onde correr. Não tem segundo termo, não tem meio termo, melhor dizendo, não tem segunda opção. Promete algo para a esposa, para os filhos, e não cumpre. Não tem prioridades nos eventos de família. Não prioriza férias. Irmãos, como pastor, não era muito de priorizar férias. O pastor, ele tem 15 dias no mês de janeiro, por aí, 15 dias no mês de julho. E eu sempre ia para o melhor lugar, irmãos. Pensa num lugar topíssimo, Manicuns, casa da sogra. E ali eu ficava ali 3 dias e vim embora, achava que já estava bom demais. Levava a mulher, os filhos, né? E a minha esposa sempre
dava aquele toque, né, meu bem? Se não, aí quando eu ia viajar, eu ia para onde? Grécia. Estou falando que os irmãos sabem, Israel, Europa, né? E eu ia sozinho, deixava a família, até mesmo porque não dá conta, né, irmãos? Levar a família toda. Mas não era por maldade, era por oportunidades. Mas eu mudei isso. Por quê? Porque a prioridade na família, irmãos, nas férias, nos aniversários dos filhos, na formatura, nos eventos, das crianças nas escolas, tem que ser prioridade sua, do pai e da mãe, e também da vida espiritual. Você pode dizer glória a Deus? Qual foi o dia que você assistiu um filme junto com a sua esposa e ficou esfregando um pezinho no outro? Comendo uma pipoca, tomando uma Coca-Cola gelada? Qual foi o dia que você sentou no sofá e a sua esposa deitou no seu colo? Ontem isso aconteceu lá em casa. Qual foi o dia que vocês ficou dirigindo o carro, você dirigindo o carro, e, me perdoe, Roberto, e a esposa fazendo aquele cafunézinho assim? Hã? Isso é bom demais, irmão. Cadê os homens? É bom ou não é? Agora o homem está lá dirigindo 500 quilômetros para ir para a casa da sogra. A mulher está no celular o tempo inteiro. Às vezes está dormindo, roncando, e não faz um carinho. Irmão, são detalhes. Eu gosto de estar dirigindo ali, pegando na mão da minha esposa fazendo carinho aqui no meu cabelo, né? São detalhes, irmãos, são momentos de prioridades. Qual foi o dia que você chamou só a sua esposa para vocês passearem, para vocês irem no shopping, no cinema? Para com esse negócio de chamar para ir só para a casa da sogra, irmão. Ó, tá surtindo efeito. Vai falando. Que vocês assistiram filme juntos, ou aquilo que você está assistindo ela não pode ver. Aquilo que você vê é escondido. E quando ela vai olhar seu celular, você não a deixa ver. Isso precisa acabar, irmãos. A nossa vida é muito rápida. A nossa vida ela é como um sopro. Você precisa valorizar os momentos com a tua família. Você precisa valorizar os momentos com a tua esposa. Homens, com teu esposo, mulheres. Irmãos, eu olho para minha esposa, eu vivo isso dentro de mim, que eu não fico elogiando demais não, porque senão pensa assim, estou podendo, sou a última Coca-Cola do deserto. Eu olho para ela e eu acho ela tão linda, irmãos. Esses dias mesmo eu olhei para ela, estava só eu e ela. Aqui eu estou falando, vocês podem pensar, está querendo plantar, né? Mas não é não. Falei para ela, amor, você está tão linda. Como eu amo essa mulher, irmãos. Dentro de mim eu olho assim e falo, como eu amo a minha esposa. Oh, aleluia. Como eu amo meus filhos, irmãos. E todos os dias, mesmo amando-a, eu oro, Deus, me dê amor pela minha casa. Renova os meus sentimentos. Talvez você olha para a sua esposa, já não está mais aquela jovenzinha de 15 anos, 18, 20, 30, 40. Você olha para ela hoje, talvez tem 40, mas está com cara de 60. Falta de você cuidar dela, investir nela. Toma aqui, ó, R$500, vai no salão. Toma o cartão. A senha é tal. Pode ir. Pode ir lá no shopping. Mas aí você corre lá no aplicativo e dá uma diminuída. Esse é o negócio, irmão.
Vocês têm que saber a estratégia. Se é 1.000, você baixa para 500. Se é 500, você baixa para uns 200. Brincadeira, irmãos. Investimentos para que vocês possam ter um bom casamento e viverem bem. Eu tenho sempre falado, irmão, já finalizo aqui. Eu tenho sempre falado que privacidade entre casal é diferente, ou talvez nem possa existir. Eu não estou falando de algumas privacidades pessoais, talvez íntimas de cada um. Eu estou dizendo privacidades, por exemplo, de redes sociais, de amigos. Não, irmãos, acaba com isso. Não aceite isso. Não existe privacidade nesse contexto entre você e o seu cônjuge. Não mesmo. Não abra porta para o diabo agir na vida de vocês, para a desconfiança reinar na vida de vocês. Uma das piores coisas, irmãos, é viver desconfiado de traição, de adultério. Homens, maridos, pensem nisso. Dê segurança para sua mulher. Esses dias, fazendo trilha, ali na Serra das Areias, todo sábado, caminhando 14 quilômetros, glória a Deus por isso, aleluia. Oh, Jesus. E quando eu volto, o carro do pastor Raul furou o pneu e eu fiquei ali com ele e os demais todos foram embora. Total de 11 homens, subindo a serra. E deu a hora, ficamos ali um bom tempo, o step também estava furado, tivemos que levar na borracharia. E minha esposa mandou mensagem, falou assim: amor, cadê você? Eu falei assim: estou aqui trocando o pneu do pastor Raul. Então tá bom, traz pão. Falei: tá bom, amor, não temos problema. Mas aí eu peguei, tirei uma foto e mandei para ela. Não precisou, ela não pediu e não desconfia. Eu também não tenho desconfiança. Mas o que custava? O que custava? Você vai atrasar, você liga antes. Amor, vou atrasar. Amor, vou chegar mais tarde em casa hoje. Por isso. Você começar a fechar as portas, irmãos. Valorize sua mulher, valorize sua casa, valorize seu casamento. E não permita, irmãos, que Jezabel venha destruir a tua casa. Deus está falando nesta noite. Não permita que Jezabel venha destruir, irmãos. Se você começou a dar lugar aí, se você começou com as conversinhas, se você começou a achar gostoso esse negócio, repreenda isso agora, em nome de Jesus. Acaba com isso. Não perca o maior tesouro da sua vida, que é a sua esposa, sua casa, seus filhos. A Bíblia vai dizer que quem encontra uma esposa, encontra um tesouro. Você consegue virar para sua esposa e dizer: você é o meu tesouro. Você é o meu tesouro. Glória a Deus. Obreiros daqui, faz um coraçãozinho para a esposa aí, está lá embaixo. Isso. Tem homens que acham que é só colocar comida no prato, mas eles precisam, irmão, sua esposa precisa da sua presença, do seu presente também, mas da sua presença. A sua esposa precisa do seu tempo, seus filhos precisam do seu tempo, a sua casa precisa de você. Para de ficar com os amigos somente e volte para estar com a sua esposa e com seus filhos. Valorize isso. E você, mulheres, tem se importado com seu marido? Você tem se importado com a vontade, com os sonhos do seu marido? Aliás, você, mulher, sabe qual é o sonho do seu marido? Responda não. Você sabe qual é o sonho do seu marido?
Você tem tirado tempo para falar com o seu marido? Vocês achou que ia pegar só para o lado dos homens, né? Você sabe o tempo que você tem dedicado para ouvi-lo? Você consegue conversar com seu marido? Você consegue ter um diálogo com o seu marido? Importar, mesmo que isso não te interesse, mas você consegue ouvir ele? Porque para ele é importante. Você tem valorizado as coisas que ele valoriza? Você tem feito aquele franguinho ao molho gostoso, ou somente javali e capivara? Tem um irmão aí que caça javali. Aí a esposa fala assim: eu não gosto, eu estou cansado. Né? Você tem feito a comidinha gostosa para o seu esposo, para os seus filhos? Tem dado carinho? Você tem feito seu marido sorrir? Você conta uma piadinha de vez em quando, irmão, para sua esposa? A esposa para o esposo? Vocês contam alguma piadinha de vez em quando, engraçada? Amor, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Você compartilha, às vezes, aquele vídeo engraçado com a sua esposa? Tenha essa comunhão, tenha essa intimidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. São tantas coisas que eu anotei aqui para falarmos, mas não dá tempo. Você tem cuidado, mulher. Agora eu quero dizer uma coisa aqui e finalizo. Você tem cuidado da roupa do seu marido? Você tem cuidado do cheiro do seu marido? Ei, irmãs, você tem cuidado? Ou você está deixando seu marido andar todo bagunçado? Eu cobro dos nossos obreiros aqui, a nossa obreira está tudo alinhadinho. Mas as esposas têm que cuidar dos nossos obreiros. Você cuida do seu marido? Tem alguns que falam assim: não, meu marido tem que andar feio, mal arrumado mesmo, para ninguém olhar. Você desculpa, irmão, porque você está com preguiça de passar a roupa dele. Você está com preguiça de cuidar dele. Cuida do seu tesouro. É seu, né, missionária Nilda? Mas eu estou falando dos outros tesouros, que ela chama o marido dela de tesouro. Na hora que eu falei, cuide do seu tesouro, ela já deu o grito, lá é meu. E filhos, Êxodo, pessoal da mídia, Êxodo 20, verso 12. Êxodo 20, verso 12. Vocês têm honrado seus pais? E veja aqui, honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa. Vamos ler lá juntos, somente. Vamos todos ler, 1, 2, 3 e... honre para ter vida plena e vida longa. Honre seus pais. Vamos orar pela família agora, todos reunidos com seus familiares. Por gentileza, os obreiros, reúnam-se. Todo culto nós oramos pela família. E nós vamos orar agora. Podem estar junto com seus pais, com os familiares agora. Os filhos estão ali na igreja infantil, mas os que estão aqui se reúnam aí agora. E é bem verdade, irmãos, que a tendência da vida é os filhos ir deixando a dependência dos pais. Mas isto não isenta da responsabilidade de honrar e de obedecer os pais. A família, irmãos, é nosso maior tesouro. Não deixe que leis venham destruir tua família. Não deixe que filosofias, não deixe que a política venha destruir a sua família. Não deixe que outros venham destruir a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não queria ver ninguém sozinho. Você pode chamar alguém que está sozinho aí para estar junto com vocês? Agora? Isso. Quero chamar meu primo aqui, Jantes. Vem cá. Aproveitei essa oportunidade que você está aqui. Estarmos juntos como família. E logo depois a equipe de louvor vai cantar uma canção. Aleluia.
Aquela canção que a Stephanie cantou com a família aqui do Elito. Pode subir aqui, ó. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí agora. E nós vamos orar juntos. Ore aí agora e abençoe a tua casa. Pode orar, irmãos. Pode orar. Deus, nós oramos agora. Eu declaro a vitória sobre a vida da minha esposa, que eu tenha condições de realizar os sonhos dela, que eu tenha condições de realizar os sonhos dos meus filhos. Deus, eu libero palavras de prosperidade sobre a minha casa. Eu declaro, Senhor, a harmonia. Eu declaro, Senhor, a unidade. Eu declaro perdão sobre a minha casa. Eu declaro a restauração. Eu declaro, Senhor, que mal nenhum virá sobre a minha tenda. Que todo demônio que tem tentado destruir a confiança em cada família, Pai, em cada lar, seja agora repreendido, expulso. Todo espírito de divórcio, de intriga, de separação, de confusão, de ciúmes, de trapaça, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Que haja unção do Teu Espírito sobre cada família, que haja unção do Teu Espírito sobre cada casa, sobre cada marido, sobre cada esposa, sobre cada filho, no nome de Jesus. A minha família é o meu tesouro, Deus. A minha casa é o meu tesouro. A minha esposa é o meu tesouro. Os meus filhos é o meu tesouro. Deus, enquanto houver vida, força em mim, eu luto pela minha casa, pela minha família. Uma luta espiritual, uma luta física, uma luta financeira, diária, para sustentar a minha casa, para sustentar a minha família. Eu peço a Deus que o Senhor fortaleça cada homem aqui, cada pai de família que precisa colocar a comida dentro de casa, que precisa sustentar o lar. Abre portas, dê prosperidade, não deixe faltar o pão do dia para os teus filhos. Assim eu oro e abençoo cada família, cada lar, cada filho que aqui está, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. A equipe de louvor, rapidamente vindo, ainda esteja aí com a sua família, somente o pessoal da equipe de louvor, cantando aquela canção juntos, e nós já estamos caminhando para o final, em nome de Jesus. Glória a Deus. Minha casa será, declare isso, casa de bênção. Esta canção é profética. Minha casa será um pedaço do céu. Tua casa tem que ser o céu. Nela estarão reunidos adoradores. Você, sua esposa e seus filhos cultuando dentro de casa, que só exaltam a Deus, verdadeiro e fiel. sim, Jesus. Minha casa será Reconhecida como um lugar de milagres, como lugar de milagres e oração. Você tem orado na sua casa?
Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar Diga para ele, e nunca mais partir. pois a casa Que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. faça do meu lar, declare isso. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Sim, Jesus. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais. saberá Só as vozes viver sem ti. É profético, declare isso. Faça do meu lar. Fica, Jesus. Para fechar com chave de ouro, todos juntos agora, declarando: faça do meu lar. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Senhor, o sentimento, Faça do meu coração em nome de Jesus, tua casa todo dia. restaura cada lar, cada Seja à casa, vontade em pra nome de ficar e nunca mais partir. Aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Dê uma salva de palmas ao Senhor.